O imperador olhou para o homem e não pôde articular palavra alguma, pois sua garganta secou de repente. Seu coração apertou e pensou em Sofia. Levou as mãos à cabeça. Olhou novamente para Zulu e disse triste: Como vou dar essa notícia a Sofia? Eu pensei nisso também, meu rei. Tem que ser com muito cuidado, pois tem o nosso reizinho também, advertiu o empregado com carinho. Eu sei disso, Zulu. Vai providenciar todas as honras necessárias para sua despedida. Eu vou dar a triste notícia à rainha. Zulu anuiu com a cabeça, fez uma reverência e saiu logo em seguida. Passou por Sofia, fez uma reverência e saiu rapidamente. Sofia sentiu que algo acontecera de muito grave, nunca havia visto Zulu daquele jeito. Levantou-se e, quando ia ao encontro do rei, ele voltou e aproximou-se dela em silêncio. Ela parou, e vendo em seu semblante uma tristeza profunda, perguntou rapidamente: O que foi que aconteceu, Prússio? Ele olhou-a com carinho. Sentiu o peito apertar. Segurou-a pelos ombros e convidou-a a sentar-se. Sentaram-se um de frente para outro em umas cadeiras perto da cama, e com muito jeito ele começou a falar. Zulu acabou de vir me avisar que o mestre não está bem. Parece que ele passou mal. Sofia não esperou ele concluir e disse nervosa: Como não está bem? O mestre tem uma saúde de ferro, meu senhor, disse olhando para ele com lágrimas nos olhos, sentindo que se tratava de algo bem pior. Prússio abraçou-a carinhosamente e falou em seu ouvido: O mestre nos deixou Sofia. Ele está morto. Sofia sentiu uma dor em seu peito e sentiu suas forças desfalecerem. Sua cabeça rodou, sentiu as pernas fracas e agradeceu estar sentada nos braços de Prússio. Não conseguiu falar nada. Sentindo a dor dela, segurou-a no colo e levou-a para a cama nos braços. Depositou-a com extremo carinho na cama. Olhou-a e vendo a sua tristeza, tentou minorar a sua dor. Minha senhora, agora é hora de acreditar no que ele lhe ensinou a sua vida inteira. Que a morte não existe. Ele deve estar bem. Era uma pessoa tão boa que deverá ter o céu, Sofia. Em toda a minha vida não conheci ninguém com tanta bondade e sabedoria. Disse o marido, segurando a mão da esposa. Se você acredita no que ele lhe ensinou, então, ele deve estar bem melhor agora e gostaria que você estivesse calma, pois não se esqueça do nosso filho. Ela escutou as palavras de Prússio e lembrou-se em frações de segundos de tudo que havia aprendido com o mestre. Logo, olhou para ele e concordou com a cabeça. Abraçou-o chorando, agora mais calma. Meu amor, como dói a despedida, falou Sofia entre um soluço e outro. Eu sei, minha rainha. Com certeza ele irá fazer muita falta a todos nós. Pedi a Zulu que providenciasse todas as honras que ele merecia em sua despedida. Sofia perguntou como se já soubesse a resposta. Foi alguém que o matou? Não. Zulu acredita que ele morreu naturalmente, respondeu o rei, tranquilizando-a. Eu sabia. Ele não merecia nada de ruim. E acredito sim, no que ele me ensinou. Nessa hora ele já deve estar bem. A rainha desabafou um pouco mais calma. Apesar de tudo, olhou para Prússio, sorriu levemente e falou emocionada. Só um mestre para conseguir tamanha proeza, meu amor. Ele olhou-a sem entender e perguntou. O quê? Não entendi. Ela deslizou a mão pelo rosto do imperador e respondeu. Você, meu senhor, está tão calmo, sereno. Fico feliz, pois sei que o meu rei gostava mesmo do mestre e que mesmo sem acreditar no que ele falava aprendeu muito com ele. Nisso você tem toda a razão, Sofia. Eu aprendi a gostar e a respeitar o mestre. Ele era um homem que meu pai com certeza a chamaria de digno, honrado. Ele tem todo o meu apreço, e acredite, poucas pessoas conseguiram comigo o que em tão pouco tempo o mestre São conseguiu, desabafou o rei, saudoso. Curta,
comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 29. Nos bastidores de um funeral. A notícia espalhou-se rápido pelo castelo. Muitos choravam pelo morto e poucos se alegraram com a morte do mestre. Que notícia maravilhosa! Não poderia ter notícia melhor. Isso até me ajuda nos planos. Vou cuidar de dar rápido andamento ao que pretendo, falou a Karina com um sorriso nos lábios, não escondendo o contentamento que sentia na alma. Eles nem vão perceber a minha ausência com os preparativos de despedida desse infeliz. O corpo do mestre foi devidamente preparado para o funeral. Já pronto foi levado a um tipo de santuário, onde somente pessoas de notoriedade eram reverenciadas depois de suas mortes. O local era todo ladeado por plantas e flores e tinha uma grande pedra central que segurava outra de tamanho menor, deitadas horizontalmente. Fora construído a pedido da antiga rainha, mãe de Prússio. A pedra estava toda coberta por um fino tecido púrpura e dourado, dando uma beleza ímpar ao local. Logo atrás desse lugar que parecia um altar havia duas estátuas. Ambas tinham aspecto humano, mas enquanto uma trazia em sua frente o sol, a outra trazia a lua. No entanto, as duas estendiam seus braços em direção ao céu, como se ofertassem ali a alma do morto a Deus. Sofia, que não conhecia ainda o local, adentrou com Prússio segurando no alto de sua mão, cumprindo a rigor todo o protocolo. Sentaram-se a certa distância do morto. Sofia olhou para o corpo inerte do mestre que para ela era como um pai e deixou cair lágrimas de saudades. Em silêncio, fez uma prece de todo o coração para aquele que lhe ensinou tudo que ela sabia nessa vida. Sentindo a tristeza da esposa, Prússio segurou a sua mão e apertou-a levemente, não deixando de sentir também pela perda de uma pessoa que ele poderia chamar de amigo e conselheiro. A Karina saiu às escondidas do castelo e dirigiu-se apressada pelas ruas da vila, cobrindo a face com um capuz. Depois de caminhar um bom tempo, ela deteve-se em frente a um casebre com aparência suja e abandonada. Olhou dos lados, certificando-se que ninguém havia e rapidamente entrou sem bater. O local estava com pouca iluminação. Ela bateu 3 vezes em uma mesa tosca que havia no local e esperou. Passados alguns segundos saiu de uma porta um rapaz baixo e calvo, que trazia na face uma enorme cicatriz, transformando em uma presença sinistra. Parou no meio da pequena sala quase sem nenhuma mobília e perguntou rispidamente: "Quem chama?" A Karina sentiu vontade de sair dali correndo ao enxergar o homem à sua frente, contudo, conteve-se e respondeu rapidamente: "Estrela Azul." Ele sorriu pelo canto da boca e mais simpático perguntou: "Qual a mensagem, Estrela Azul?" "Eu sei que o rei não está no acampamento, está aqui por perto. Diga-lhe que logo mais eu estarei aqui para falar com ele, pois tenho uma notícia que o agradará muito. Diga também que disso depende todo o plano." O homem que olhava para ela de maneira maliciosa perguntou: "Que horário?" "Ao nascer da lua." "Terei que ser breve, não posso me ausentar por muito tempo do castelo. Diga-lhe que o tal mestre da rainha morreu e, aproveitando que todos estão rendendo homenagens a esse infeliz, virei aqui." O homem se aproximou mais um pouco de Karina e falou jocoso: "E agora? Está muito apressada." O coração de Karina acelerou, sentindo a proximidade daquela criatura que mais parecia ter saído de uma caverna. Ela conhecia muito bem o instinto daquele tipo de homens. Afastou-se rapidamente, sem ficar de costas para ele. Sentindo-se perto da porta, deu-lhe as costas, abriu a porta e saiu quase que correndo daquela pequena e tenebrosa casa. Não olhou para trás, sentia tanto medo que as pernas não queriam obedecer. Sua respiração estava ofegante e segurou-se em um muro tentando se recompor. A imagem daquele homem não saía de sua cabeça. Ficou ali alguns minutos e depois, já mais calma, saiu pelas ruas de volta ao castelo.
Sofia permanecia em estado de prece, alheia a todas as homenagens prestadas ao mestre. O dia já se despedia e a noite começava a entrar silenciosa. Os membros do conselho se revezavam em seus postos. Alguns não aceitavam as homenagens prestadas, outros reconheciam a sabedoria do Senhor a que todos chamavam de mestre. Prúcio observava todos e sabia que muitos se faziam presentes apenas para confabular depois. Sentiu um peso sobre ele que jamais percebeu. Segurou a mão da rainha e saíram como entraram, sérios e tristes. Os dois caminhavam em silêncio pelos corredores do castelo. Prúcio olhou para a rainha de soslaio e percebeu a serenidade dela, apesar da tristeza, e isso de certa forma o confortou. Amava Sofia de todo o seu coração e queria fazê-la feliz. Percebendo que estava sendo observada pelo rei, ela olhou e sorriu timidamente. O rei segurou em sua cintura, trazendo-a mais próximo de si, para continuarem a caminhada, agora abraçados, como se fossem uma só alma. Sem que ninguém percebesse, o mestre se fazia presente em todos os instantes do seu funeral, agora em espírito, sendo amparado por dois espíritos, o de uma mulher e outro de um senhor que aparentavam um semblante de total serenidade. Em torno deles uma luz azulínea de intensidade moderada envolvia-os. A mulher sorria e conversava com o mestre como velhos conhecidos. Meu amigo, que bom que está de volta. Sentimos a sua falta. Apesar de sentir-se fraco e apresentar o semblante preocupado, o mestre sorriu, também demonstrando sua satisfação. O homem olhou para ele e falou como se lesse o seu pensamento. Não se preocupe com a nossa querida amiga. Ela nunca não estará sozinha e você bem sabe disso, meu irmão. O mestre anuiu com a cabeça e respondeu. Eu sei, meu amigo. Eu sei. O Senhor prosseguiu. É sabido que todos temos que fazer uso dos nossos conhecimentos um dia. Isso implica que teremos que fazer escolhas, pois temos liberdade para eleger o caminho que devemos trilhar. A nossa ajuda deve ser limitada às condições impostas pela própria criatura humana. A nossa irmã já adquiriu alguma condição para lutar por si mesma. Ela traz as marcas de um passado de graves faltas, bem como de uma recuperação dolorosa, mas proveitosa. Ela tem demonstrado isso em suas existências anteriores, onde já conseguiu certo progresso. Portanto, temos que confiar e orar para que mais uma vez ela deixe falar o amor em seu coração. O mestre ouvia com atenção e sentiu-se mais aliviado. O nobre espírito feminino olhou para o amigo e falou tentando colaborar com as sábias palavras do colega. A nossa amiga será favorecida pelas vibrações de amor em seu ventre, pois sabemos que eles estão unidos por sentimentos benfazejos. Sabemos que será dolorosa a sua provação. Entretanto, chegará o dia, meu irmão, que esse mundo receberá o espírito de um anjo, onde trará a maior de todas as lições e será responsável pela maior transformação já vista na humanidade. E apenas Deus sabe o que esse anjo sofrerá nas mãos de irmãos ainda tão distanciados do amor. A mulher parou de falar e sorriu placidamente para o mestre São, que discretamente sentiu-se emocionado. Enfim, o dia despediu-se dando lugar à noite, que entrou majestosa. A lua despontou rapidamente por trás das imensas montanhas daquele belo lugar. O reino de Prúcio II era cobiçado acima de tudo pela localização estratégica e pelos belos campos que ladeavam aquele local, onde se tinha clima, ar e terra propícios ao plantio. Os camponeses viviam da pesca, da agricultura, da criação de animais e do seu rico e poderoso artesanato, onde se misturavam tecelões, ferreiros, carpinteiros, entre outros. Era uma região rica, conhecida e respeitada também pelas riquezas naturais que brotavam da terra. Essas eram algumas das razões para o reino de Prúcio II viver sob constante ameaça, não só dos inimigos declarados de Prússia. Além de tudo isso, no reino também havia uma grande floresta,
local que era constantemente alvo dos saqueadores de outras localidades que se escondiam e esperavam os carregamentos entrarem ou saírem das vilas. A Karina aguardou a noite chegar e saiu novamente do castelo sem ser percebida, aproveitando-se do funeral. Andou sob a luz do luar, entrando e saindo de ruas quase vazias com muito cuidado. Seu coração estava acelerado. Sentia as pernas tremerem, pois temia que aquele homem não tivesse levado o seu recado ao rei e tivesse lhe preparado alguma surpresa desagradável. Lembrou-se do olhar dele e parou de repente. Levou a mão à boca, e estava com a respiração ofegante. Enxugou o suor que desceu pelo seu rosto e olhou para o chão como se procurasse algo. Começou a andar, agora com mais cuidado, ainda procurando algo, quando seus olhos pararam em um pedaço de madeira tosca. Baixou-se e segurou o pedaço de madeira que para ela poderia ser uma arma. Sorriu e voltou a andar rapidamente. Caminhou mais algum tempo até chegar à casa onde marcara o encontro. Parou em frente a esta e esperou como se quisesse escutar algo. Silêncio total. Deu alguns passos e bateu na porta. Passados alguns segundos, a porta abriu-se e um soldado com uma tocha na mão apareceu, convidando-a a entrar. Ela reconheceu o soldado de Agamenon e respirou aliviada. Aceitou e entrou em seguida. Passou por uma velha sala e seguindo o soldado entraram em uma sala desconhecida por ela. Encontrou Agamenon sentado em uma pequena mesa tomando alguma bebida com mais uns 2 soldados. Quando ele a viu levantou-se rapidamente sem rodeios e muito ansioso perguntou: "Quais as novidades, mulher?" "Descobri, por fonte muito segura, que a rainha tem uma mãe que por algum motivo esconde isso do rei", respondeu a Karina, com um sorriso de vitória estampado no rosto. Agamenon franziu-se e irritado perguntou: "O que tem isso de mais?" A Karina fechou a cara e resmungou algo incompreensível. Respirou fundo e respondeu: "Pense bem, meu senhor. Podemos preparar uma armadilha para os dois e acabar com a felicidade deles, tirando do rei o apoio que ele encontra naquela mulher." Agamenon aproximou-se de Karina e falou rispidamente: "Você me toma por bobo, mulher idiota. Eu não acredito que você me fez vir até aqui por isso." Sentindo sua aproximação, a Karina recuou alguns passos e sem esperar mais falou: "A mãe dela está em uma cabana na floresta, eu sei onde é. Pense bem. Nós podemos fazer com que o rei pense que a rainha tem um caso com o senhor. É só planejar e fazer tudo certinho. Ele não sabe da existência dessa mãe dela. É perfeito. Enquanto ele se preocupar com isso, ficará mais vulnerável, pois sua atenção estará voltada para uma suposta traição da sua amada. E quem sabe, no dia da execução dela, porque ele irá matá-la, com certeza, o senhor e os seus soldados possam invadir o castelo." Agamenon estacou escutando o que a concubina falava, seus olhos brilhavam. Vislumbrando algo ao longe que ninguém mais conseguia ver, ele sorriu com um misto de satisfação no olhar e no coração. Olhou para Karina e falou amistoso: "Para uma mulher, até que você é inteligente. Com certeza, esse é um bom plano. Pois bem, o resto daqui para frente é comigo. Irei planejar e quando estiver com tudo pronto mandarei lhe chamar", disse o rei, virando as costas. Ele já estava se retirando quando a Karina disse: "Meu senhor, eu só peço que seja breve. Tenho medo da rainha contar para o rei a verdade sobre a mãe dela, e então nosso plano estará arruinado." "Eu sei o que faço, mulher. Cuide de ficar bem atenta e logo terá notícias minhas", rebateu, desaparecendo na escuridão daquela casa. A Karina saiu dali às pressas e voltou ao castelo. Capítulo 30. Josué. Depois de todas as cerimônias possíveis, enfim, o mestre foi sepultado. Nos primeiros dias após o enterro dele, Sofia sentia muito sua falta. Para ocupar a mente, pediu permissão ao rei para visitar a vila com o pretexto de tomar um pouco de ar.
Muito a contragosto, o rei permitiu o seu fiel amigo Zulu acompanhou sua senhora. A pequena comitiva partiu fazendo a proteção da rainha. O passeio estava calmo e transcorria tudo em paz. Sofia olhava para sua gente e um misto de tristeza invadia sua alma. Sabia que muitos não tinham o que comer e o que vestir porque viviam da mendicância. Outros mais afoitos roubavam para saciar sua fome ou a de sua família e por vezes acabavam mortos. Meu Deus, até quando vamos ter tamanha desigualdade no mundo? Pensou ela no silêncio de sua alma. Sem Sofia esperar, uma criança entrou na frente do seu cavalo inesperadamente. Não fosse a sua habilidade em montar, tinha caído na certa. Segurou as rédeas do cavalo bruscamente, fazendo o mesmo estancar. O menininho assustou-se com o relincho do cavalo e caiu, ficando no chão desacordado. Sofia rapidamente desmontou e correu para perto do pequenino. Zulu acompanhou sua senhora. Agachou-se e, já bem perto da criança, tocou-lhe a face com delicadeza, percebendo que o mesmo estava vivo. Ela olhou para Zulu e pediu-lhe apreensiva: Zulu, ele pode ter se machucado. Vamos levá-lo para debaixo daquela árvore e examiná-lo. O eunuco atendeu ao seu pedido com rapidez e logo estavam embaixo de uma árvore frondosa e bonita. Sofia retirou a manta que envolvia sua cabeça e a colocou no chão, para que a pequena e frágil criança fosse depositada. As pessoas que ali passavam, percebendo que se tratava da rainha, se aproximaram ligeiramente. Os guardas que seguiam fazendo sua proteção trataram de fazer rapidamente um círculo protegendo a sua senhora. Todos estavam estupefatos com o cuidado e zelo que a rainha tivera com aquele pequeno ser. Só escutavam os cochichos entre eles. Alheia a todos, Sofia debruçou-se delicadamente e passou um pouco da água que Zulu ofereceu no rostinho sujo de barro. Com movimentos suaves, ela começou a limpar a face da criança e pôde perceber que a mesma estava com a boca ferida. Tinha também arranhões por todo o seu rosto. Olhou assustada para Zulu, que retribuiu com a mesma perplexidade. Zulu, o que fizeram com esta criança? Perguntou a rainha, preocupada. Vamos tentar acordá-lo, minha senhora, pediu o amigo. O eunuco despejou mais um pouco de água em uma das mãos e a depositou no rosto da criança, que acordou sobressaltada. Calma, por favor. Vamos ajudá-lo, falou a rainha apreensiva com a reação do pequeno. Olhando para a rainha e sentindo a energia de suas palavras, o menino sossegou. Segurou o pequeno copo que Zulu ofereceu e bebeu um pouco de água. Silêncio. Ansiosos, todos esperavam o desfecho daquele caso. Sofia segurou a mão do menino e perguntou-lhe: Você está se sentindo bem? Como que hipnotizado pela beleza da rainha, ele anuiu com a cabeça afirmativamente. Depois, como se lembrasse de algo, falou choroso: Minha família. Sofia olhou para Zulu e perguntou preocupada: O que tem sua família? Estão muito mal, respondeu. Sem dar chance de Sofia falar algo, pediu em seguida: A senhora pode ajudar a minha família? Sem pensar, Sofia respondeu de pronto: Claro. Onde está sua família? O pequeno rapidamente levantou-se e pediu para que a rainha os seguisse. Zulu tentou conter a rainha, mas foi em vão. Em pouco tempo estavam todos seguindo a criança e a rainha em uma grande comitiva. Seguiam em silêncio. Alguns soldados fizeram um cordão de proteção para Sofia, Zulu e o pequeno menino e outros traziam os cavalos deixados para trás. Não andaram muito e logo pararam em frente a uma pequena casa. O menino entrou acompanhado de Zulu e da rainha. O quadro era aterrador. Havia um homem no chão caído sobre uma poça de sangue, uma mulher na cama também ensanguentada e uma jovem debruçada em uma tosca mesa inerte e com sangue por todo lado, com as roupas debaixo despidas. Sofia segurou-se em Zulu, tamanho era o seu pavor. Meu Deus, Zulu, o que aconteceu aqui?
Perguntou a rainha, observando-a tudo com terror e detendo-se em um símbolo desenhado na parede. Alheia aos sentimentos da rainha, a criança aproximou-se da mãe e choroso chamou a genitora. Mamãe, eu trouxe ajuda. Levanta daí. Mamãe, por favor, fala comigo. Segurando o braço de Zulu, Sofia não conteve o choro, sentindo o desespero daquela criança. Lembrou-se dela mesma quando seu pai contou que sua mãe havia morrido. Nesse momento foi tomada de uma força e andou até a criança. Sem dizer uma só palavra tomou-lhe a mão e tirou-o de dentro da casa. Já fora da casa, sob os olhares atentos do grande público que parecia ver naquilo um grande espetáculo, abaixou-se até o pequeno que chorava e abraçou carinhosamente, chorando com ele. Ficaram alguns instantes assim. Ela afastou-se e perguntou calma. Você tem alguma outra família? Também mais calmo, ele respondeu, enxugando as lágrimas. Minha tia. Naquele instante escutou-se, vindo da plateia, o grito aflito de uma mulher que tentava passar pelos soldados e era repelida. O menino olhou em direção ao burburinho, viu a mulher e olhou novamente para a rainha, dizendo: Aquela é minha tia. Sofia deu ordem aos soldados para deixá-la passar. Trajando roupas simples e suadas, a mulher aproximou-se da rainha e com humildade fez a reverência, se apresentando de cabeça baixa. Minha senhora, eu sou a tia do Josué. O que aconteceu aqui? Então, o pequeno Josué deverá morar com a senhora daqui para frente, pois agora ele só tem a senhora como família, entendeu? Disse a rainha sem responder à pergunta da mulher. A mulher levou a mão à boca e chorando acenou com a cabeça num gesto afirmativo. Ela segurou Josué e abraçou carinhosamente, recebendo também o carinho do sobrinho. Sofia ficou mais calma, pois sentiu que os laços que os uniam eram afetuosos. Olhou para aquela doce criança que ficara órfã e o coração apertou-se. Levou a mão ao ventre, lembrando-se do seu filho, e as lágrimas voltaram a cair pela face. No impulso retirou os brincos que usava, o colar, os anéis e todas as joias que estavam em seu poder naquele momento. Segurou-as e as depositou nas mãos daquela humilde mulher. Ela não conseguiu falar, só olhou para a rainha e, levada pela gratidão que sentia, jogou-se aos pés de Sofia, chorando. Sofia, que também chorava, levantou a mulher. Cuide bem dele. Ele é especial, disse a rainha olhando para a doce criança que agora sorria. Amanhã, se quiser, vá ao castelo e procure por Zulu. Ele dará mantimentos para sua família. Senhora, eu não tenho como pagar, mas vou lhe ser grata pelo resto de minha vida. Que os deuses paguem toda a bondade da minha rainha. Josué segurou a mão de Sofia e, olhando para ela, disse-lhe emocionado, mas com muita convicção na voz. Um dia, ainda vou retribuir tudo que a senhora está fazendo por mim e pela minha família. Cuide-se, meu amiguinho, e torne-se um homem de bem. Essa é a melhor forma de você me agradecer. Lute sempre pela justiça e pelo bem. Ela sorriu emocionada, apertou a mão de Josué carinhosamente e dirigindo-se a Zulu ordenou. Zulu, mande os guardas conseguirem pessoas para limpar essa casa. Quero que a deixem em boas condições de moradia. Providência também um enterro digno para todos. Agora, temos que retornar ao castelo. Da plateia que se formara, um grito bem alto e soou. Um viva para a rainha do povo. A nossa querida rainha Sofia. Viva, 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 todos responderam, inclusive, os próprios soldados, maravilhados com as atitudes de sua soberana. Sofia agradeceu com um gesto de reverência e montou seu cavalo, partindo sob aplausos e gritos de viva. Nervoso, Prúcio aguardava a Sofia. Ao avistar a pequena comitiva se aproximou rapidamente. Mas o que vocês têm nessas cabeças? Perguntou o rei, respido. Eu disse para não demorar. Minha senhora, por que demorou tanto?
Os soldados entreolharam-se apreensivos. Diferentemente deles, Sofia desmontou com a ajuda de Zulu e aproximou-se dele sorrindo. Abraçou o rei, beijou-o na face com carinho e falou finalmente: Perdoe-me, meu senhor. Novamente, a culpa é toda minha. Tive que ajudar um pobre menininho. Sua família foi toda morta. Sofia parou de falar e com um semblante de preocupação indagou ao rei: Meu senhor, esse tipo de violência não é comum por aqui, é? Olhando para Sofia sem acreditar em como ela tinha a capacidade de mudar o humor dele em tão pouco tempo, o rei respirou profundamente, rendido ao seu jeito doce e afetuoso e jamais calmo respondeu: Do que está falando? Ela segurou em seu braço, convidando-o a andar, e saiu relatando o ocorrido. Os soldados olharam-se novamente, sorrindo e admirando ainda mais a sua senhora. Zulu tratou de atender às ordens da rainha e foi providenciar o que ela havia pedido. Prúcio escutou todo o relato de Sofia atento e pensativo comentou com a rainha: Esse símbolo que você acabou de descrever é um símbolo antigo. Era usado pelos sacerdotes de uma antiga crença, na qual se fazia sacrifício de animais. Todavia, meu pai, ainda quando eu era jovem, tratou de proibir esse culto, pois não fazia mais parte da religião vigente. Isso é muito estranho. Eu também achei. Pensei que fosse trabalho do Rei do Norte. Isso também pode ser possível. Talvez essa crença ainda esteja presente na vida daquela gente, comentou Prúcio parando de andar e olhando para Sofia. Segurando em seus braços, ele disse nervoso, sacudindo levemente a rainha: Se isso for verdade, você correu um perigo muito grande. Se aquele canalha colocar as mãos em você, ele me terá nas mãos. Sofia, por favor, prometa-me que não sairá mais desse castelo em hipótese alguma. Pelo nosso filho. Eu não quero nem pensar em algo de ruim lhe acontecendo ou ao nosso filho. Sofia sentiu um frio estranho percorrer-lhe a espinha e começou a tremer involuntariamente. Ficou um tempo abraçada a Prúcio, depois se desvencilhou devagar e olhando em seus olhos falou com sinceridade: Perdoe-me, eu não pensei nisso. Não se preocupe, vou tomar muito cuidado daqui para frente. A última coisa que quero é prejudicar você ou o meu filho. Vocês são as coisas mais preciosas que possuo. Ele segurou o seu belo rosto, beijou seus lábios devagar, abraçou-a e sussurrou em seu ouvido: Eu sei disso, meu amor. Capítulo 31. A semente plantada. Sabendo da saída da rainha, a Karina correu para Natal e começou a colocar o plano em prática. Nem por um minuto você pode demonstrar dúvida, caso contrário, você será uma mulher morta. O rei não perdoa mentiras. Olha, a Karina, se algo acontecer, você irá para o buraco juntamente comigo, portanto, peça a esses seus deuses que lhe protegem que passem a me proteger também, ou então, estaremos nós duas encrencadas, disse Natália, calma e enérgica. Ou você acha que o rei irá poupar a sua vida? Ora! Cale-se, sua infeliz, rebateu a Karina com raiva. Se você fizer tudo certo não haverá problemas, entendeu? Assim espero, respondeu Natália a contragosto. Sem mais uma palavra, as duas dirigiram-se a lados opostos. Natália percorreu os corredores do palácio rapidamente em direção aos aposentos da rainha. Seu coração batia forte, pois sabia que não tinha permissão para entrar sem que a rainha estivesse. O que eu faço? Tenho que pensar em algo rapidamente, pensava ela enquanto caminhava apressada. Não demorou muito para ficar de frente com os dois guardas que faziam a segurança dos aposentos da rainha. Parou em frente aos dois homens e falou firme: Tenho permissão da minha senhora para entrar e pegar uma túnica que ela esqueceu. Os soldados entreolharam-se. Em seguida um deles se voltou para ela e perguntou indeciso: A rainha nos deu ordens expressas para que ninguém entrasse na sua ausência. Como ela pediria isso a você?
Ela está aguardando nos jardins, se você quiser ir lá e conferir. Todavia, ela está bem apressada e o rei está com ela. Os soldados entreolharam-se por mais alguns segundos, porém o medo falou mais alto, então saíram da frente da porta e Natália entrou rapidamente. Ela correu para o local que queria, pois conhecia bem os aposentos da rainha, e pegou uma túnica, saindo rapidamente a fim de não levantar nenhuma suspeita. Seguiu pelos corredores com o coração quase saindo pela boca. Quando sentiu que não mais se encontrava no campo de visão dos soldados, parou, respirou profundamente e pensou: acho que desse eu escapei. Enxugou uma gota de suor que caía pela fronte. Ficou um pouco mais de tempo refazendo-se e depois se dirigiu ao local onde a Karina aguardava. Aproximou-se de uma porta e bateu 3 vezes. A porta foi aberta em questão de segundos e Natália entrou. A Karina olhou para as mãos de Natália e sorriu. Tomou a bela túnica, segurou-a nas mãos e demonstrando todo o contentamento que ia ali na alma beijou o fino tecido. Sorrindo, falou com prazer: você será a entrada para a conquista da minha vitória. Natália olhou e por um instante teve medo daquela mulher. Parecia haver outra pessoa de aspecto aterrorizante. Naquele instante teve vontade de voltar atrás e não participar mais daquela maquiavélica trama. Como se lesse os pensamentos dela, sorrindo e debochando, a Karina falou: agora não tem como voltar atrás. É tarde demais e você está comprometida para sempre. Tentando disfarçar o que sentia, Natália falou firme: e quem disse a você que eu quero voltar atrás? Quero o meu ouro e pronto. É só isso que quero. A Karina calou-se e ficou olhando a moça, desconfiada. Natália aproveitou o silêncio e saiu rapidamente sem falar mais nada. Sozinha, a Karina segurou a túnica entre as mãos e a colocou sobre si, andando pelo quarto de um lado para outro com um ar imponente. Sorriu e logo depois atirou a túnica no chão. Com ar de louca, falou com raiva: você vai me pagar, Sofia dos Infernos. Aquela tapa ainda queima em minha face. Eu a odeio com todas as minhas forças e vou enviar você para o inferno, local de onde você nunca deveria ter saído, sua vigarista. A Karina estava arfante, pois falava como se estivesse em frente de Sofia. Respirou, ajeitou-se, apanhou a túnica, colocou-a dentro de um baú e trancou-o. Escondeu a chave e, como se nada tivesse acontecido, saiu feliz. Agora vou aguardar a minha senhora chegar, falou sarcástica para si mesma e dirigiu-se para os jardins do castelo. O sol já se encontrava alto quando a rainha chegou ao castelo. Sem que ninguém percebesse, a Karina assistia a tudo. Escondeu-se e ficou escutando a conversa de Prúcio e Sofia enquanto eles caminhavam pelo jardim. Ao final do passeio deles sorriu e pensou: que notícia maravilhosa! O plano não vai dar errado. Só tenho que cuidar de tudo. Saiu rapidamente dirigindo-se para o quarto. Entrou no cômodo e trancando-se pensou: isso será mais fácil do que pensei. Agora, o próximo passo é implantar a dúvida no coração do meu senhor. Ela deu uma risada tenebrosa e deixou-se cair em sua cama com os pensamentos maléficos animando a alma. Alguns dias se passaram. Depois do ocorrido, atendendo ao pedido de Prúcio, Sofia não saiu mais do castelo, dedicando-se a fazer exercícios de respiração, porque fazia-lhe bem e acreditava fazer bem também para o seu filho. Havia 2 dias que apenas falava com Prúcio rapidamente. Estava acontecendo uma onda de saques na vila e ele preferiu ir pessoalmente tratar disso, uma vez que acreditava ser mais uma artimanha de seus inimigos. Zulu, o que você acredita que está ocorrendo? Perguntou a rainha interessada na opinião do fiel amigo. Minha rainha, eu acho que o rei pode estar certo, isso pode ser coisa daquele infame. Sinto cheiro de algo estranho no ar e isso me deixa muito preocupado, respondeu o servo imediatamente. Zulu pensou um pouco e desabafou com sua senhora.
Olho para Karina e sinto que ela está no meio disso. Ela está calma demais. Sofia olhou com ar de preocupação e lembrou-se do sonho que tivera tempos atrás, no qual alguém pedia que ela perdoasse sempre. Sentiu um frio estranho. Abraçou os ombros e falou preocupada para Zulu. Meu amigo, eu sinto que você tem razão. Só não sei o que podemos fazer. Acredito, minha senhora, que o melhor agora é não fazer nada. Sinto que de alguma maneira nós estamos sendo protegidos. Também sinto isso, Zulu, e fico pensando no mestre, comentou a rainha, olhando para o nada. Quem sabe o nosso amigo não está nos ajudando como ele sempre nos ensinou? Confiemos em Deus. Longe do castelo, Prúcio esperava escondido um novo ataque dos inimigos. Recebera uma informação que haveria um novo saque naquela tarde ensolarada, nas imediações da vila, em um carregamento de seda e perfume que se dirigia ao castelo. Um soldado enviado por Karina aproximou-se do rei e comentou baixinho, tentando ser o mais natural e convincente possível. Meu senhor, fico preocupado com a rainha. Da última vez ela esteve por aqui. E se tivesse acontecido algo? Indagou o soldado, fazendo um gesto com as mãos. Eu não sei o que poderia ter acontecido, pois pelo que dizem, são muitos homens e violentos. Surpreso com aquele comentário, Prúcio perguntou intrigado. Quando a rainha esteve por aqui? Quem lhe falou isso? Eu estava na comitiva que acompanhava a rainha, embora, em certos momentos ela tenha seguido apenas na companhia daquele eunuco, pedindo-nos que aguardássemos à distância, respondeu o soldado naturalmente, tentando estudar a fisionomia do rei. Prúcio escutou aquilo e resolveu se calar, sem demonstrar alteração alguma. Todavia, seu coração batia mais forte e o seu pensamento corria livre por seu cérebro. Sofia não mentiria para mim. Apesar de que ela se distanciou do castelo na minha ausência. Essa história sempre me pareceu muito estranha. Se ela estiver mentindo, o Zulu também está. Todo esse tempo eu nunca desconfiei de Zulu, até porque ele sempre me foi muito fiel. Mas sei que ele tem verdadeira veneração pela sua senhora. Era bem capaz de dar a vida por ela. O rei continuou pensando. Com certeza ele mentiria para encobrir algo, se ela pedisse. Por que ela mentiria? Eu tenho que resolver isso. Tenho muitos inimigos e jamais posso admitir que minha própria rainha se volte contra mim. Ora, o que estou falando? Claro que Sofia jamais me traria. Mesmo assim, depois vou checar essa informação. Até porque o mentiroso aqui pode ser esse soldado. Agora vou a fundo nisso, porque, se esse infeliz estiver mentindo, ele sentirá o peso de minha mão. No castelo, a Karina trabalhava rápido. Sem que ninguém desse por sua falta, saiu do castelo em direção à casa de Augusto, o pai de Sofia. Vai ser muito fácil enganar esse velhote. Ele me parece muito volúvel, disse em voz baixa para si. Parou um pouco olhando a casa de cima a baixo e pensou sorrindo. É essa casa Augusto, que não recebia muitas visitas em sua casa a pedido de sua filha, estranhou as batidas na porta e pensando ser Sofia correu para atender. Ao abri-la surpreendeu-se com a Karina, ricamente vestida, olhando-o com um sorriso angelical nos lábios. Sem conseguir falar com a bela visão à sua frente, Augusto ficou parado à porta olhando para Karina sem reação. Percebendo que o primeiro passo havia surtido efeito, a mulher falou com voz meiga e gentil. Olá, Sr. Augusto. Será que eu poderia entrar? Claro, minha filha. Entre, por favor, o homem apressou-se em responder, nervoso. A mulher entrou e observando os detalhes percebeu que o pai de Sofia morava muito bem. A casa era muito confortável e bonita. Seu coração encheu-se de raiva e inveja de sua rival por alguns segundos e pensando em seu plano voltou rapidamente a ser gentil e amável. Que bela casa o senhor tem, Sr. Augusto.
Obrigado. Isso eu devo à minha amada filha, respondeu o pobre homem sem desconfiar de nada. Disfarçando toda a inveja que sentia de Sofia, ela falou: a rainha é mesmo uma pessoa maravilhosa. O senhor deve ter muito orgulho dela, não é? Ah, isso é verdade. Minha Sofia sempre foi uma pessoa de um coração bom e justo, apesar de ser também muito brava quando quer, desabafou Augusto, sorrindo. A Karina teve que sorrir mesmo contra a vontade e com muito cuidado começou a falar o que queria na verdade. É verdade, senhor, ela defende o que ela quer. Eu admiro muito isso nela, disse a Karina olhando para Augusto e observando se suas palavras o agradavam. Por exemplo, eu acho muito corajoso da parte dela esconder a mãe dela do imperador, lá na cabana. Augusto espantou-se quando escutou a mulher falar de sua esposa. Aflito, encarou-a e perguntou: do que a senhora está falando? Da sua esposa, respondeu a Karina. Usando de toda a sua esperteza, ela explicou rapidamente. Não se preocupe. Eu sei de tudo e até ajudo quando a rainha precisa ir visitar a mãe dela. Sente-se aqui, pois quero comunicar algo muito importante ao senhor, pois temo pela vida de nossa rainha, disse a mulher tentando envolver o homem em suas mentiras. Atordoado com o rumo que a conversa tomou, Augusto aceitou a mão de Karina e sentou-se ao seu lado, procurando escutar tudo o que a outra tinha a dizer. Percebendo a fisionomia confusa de Augusto, ela começou a falar baixinho. Acho que o senhor já deve saber que o castelo está ameaçado e que o imperador está aflito com tudo o que está acontecendo. Nesse momento, ele se encontra esperando uns saqueadores que ameaçam a paz do castelo e a nossa rainha também corre perigo de vida. Sem esperar que a Karina concluísse, ele perguntou nervoso: minha filha pode morrer? Infelizmente sim, senhor. Por isso, que me encontro aqui, pois ela pode precisar e muito de sua ajuda. O rei não sabe de sua esposa e acreditamos que alguém já descobriu a cabana e irá contar tudo ao rei. O senhor sabe que ele não perdoa mentiras. Mas minha filha só está protegendo a mãe. Afinal, ela não pode trazer a Anísia para cá, por causa da doença maldita, comentou Augusto sem perceber a cara de espanto que a Karina fazia com a revelação. A Karina tentou disfarçar a surpresa, pensou rápido e falou calmamente. Infelizmente, senhor, isso é o pior, porque o imperador não suporta essa doença, pois foi dela que a rainha-mãe morreu. Isso apenas complicaria mais ainda a situação da nossa Sofia. Mas o que quero pedir ao senhor é muito simples. Se tudo isso for descoberto e o rei mandar chamar o senhor para perguntar sobre a sua esposa, negue. Ela olhou nos olhos do homem e foi enfática. Negue tudo, mesmo que a nossa rainha, movida pela sua grandeza moral, peça ao senhor para falar a verdade. O senhor conhece bem a sua filha, ela sempre fala a verdade, mesmo que isso lhe custe a vida. A Karina levantou-se, andou um pouco e, virando-se, falou em tom teatral. Senhor Augusto, sua filha pode morrer. O rei jamais a perdoaria. Portanto, se quiser salvar a vida de Sofia e do seu neto, negue toda essa história, diga que sua esposa está morta. Depois, mais calmo, o imperador pode tomar conhecimento de tudo de maneira diferente, não é? Augusto não conseguia falar, apenas balançou a cabeça com um gesto afirmativo. Não satisfeita, a Karina aproximou-se, sentou-se novamente e segurando as mãos de Augusto pediu. E também o senhor não pode dizer, em hipótese alguma, que estive aqui, caso contrário, a rainha ficará muito brava e poderá colocar tudo a perder. Eu tenho muito medo do imperador, ele é um homem impiedoso quando quer, mesmo com a sua rainha. Minha preocupação é o que pode acontecer com a nossa rainha. Posso confiar no senhor? Claro, minha filha. Agradeço a você pelo gesto de fidelidade que você está tendo com a minha filha. Conte com a minha ajuda, disse Augusto com a voz embargada. Sofia era a única coisa que ele tinha e iria fazer de tudo para protegê-la,
apesar de saber que nunca havia sido um bom pai. Seus olhos encheram-se de água e uma lágrima caiu em sua face. Percebendo a emoção de Augusto, a Karina sentiu raiva e tratou de sair logo dali. Eu tenho que ir, senhor, mas lembre-se. Eu nunca estive aqui, disse a mulher erguendo-se, abrindo a porta e saindo em direção ao castelo. No caminho de volta, pensava feliz. Que velho idiota! Irá levar a própria filha para a forca. Como sou fiel, velho doido, à sua querida filhinha. Eu quero é ver você sucumbir, sua impostora. É chegada a sua hora. Capítulo 32. O mal festeja a vitória. Um pouco mais distante de onde Prúcio e sua comitiva se encontravam na floresta, Anísia e sua fiel amiga eram arrebatadas por dois homens fortes e brutais. Entraram na cabana sem bater e sem rodeios, colocaram capuzes sobre as cabeças das duas mulheres e as levaram dali, entrando na floresta sem rumo certo. Pouco tempo depois, Agamenon com mais uns 3 homens, carregando muitos pertences, entraram na cabana e começaram a modificar a decoração da humilde cabana, tornando-a mais confortável, inclusive improvisando uma passagem para a fuga. Agamenon não sabia da doença da mãe de Sofia, portanto, não se preocupou muito com a higiene do local, posto estar a cabana já muito limpa. Olhou para o ambiente momentos depois, já modificado, e riu com satisfação. Segurou um lençol que trazia nas mãos, o qual servia de embrulho para algo. Lentamente abriu-o, retirando uma túnica azul de propriedade da rainha que havia sido roubada de seus aposentos por Natália. O rei segurou a túnica entre as mãos e levou-a mesmo ao rosto, sentindo o perfume da peça. Você será minha, rainha Sofia, falou o rei consigo mesmo. Alheio a tudo que se passava, juntamente com seus homens, Prúcio esperava pelos saqueadores em vão. Eles não apareceram. Cansado, Prúcio resolveu voltar ao castelo. Distante dali, um soldado aflito procurava pela rainha no castelo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sofia passeava sozinha pelos jardins, esperando por Zulu, que fora solicitado a solucionar alguns problemas. Sobressaltou-se quando o soldado chegou nervoso. Disse ele, tentando recuperar o fôlego. Sofia olhou para aquele homem e imediatamente pensou em Prúcio. Ela perguntou ansiosa. Aconteceu algo com o imperador? Não, minha rainha. O assunto que me traz aqui é outro. Então, diga logo de uma vez, ordenou ela, preocupada. Um soldado de confiança de Zulu pediu-me para avisar que a cabana será invadida. Ele me pediu que viesse rapidamente avisar, pois disse que a senhora ou Zulu saberia do que se tratava. Ao escutar aquilo, a rainha segurou-se no homem para não cair. Suas pernas estavam trêmulas. Com a ajuda do soldado, a rainha andou até um banco e sentou-se com a respiração ofegante. Respirou profundamente e aos poucos foi controlando a respiração. Um pouco melhor, olhou para o homem à sua frente e ordenou. Corra. Procure por Zulu e diga a ele que me encontre nos meus aposentos sem demora. Vá, corra. Sem entender o que significava tudo aquilo, o soldado saiu apressado atrás do eunuco. Sofia ergueu-se e saiu em direção aos seus aposentos. Já havia se passado longos minutos quando Zulu entrou nos aposentos da rainha sobressaltado. O que aconteceu, minha senhora? Ela olhou para o amigo e com lágrimas nos olhos falou sem impetuosamente. Acabei de saber que a cabana será invadida. O soldado que foi lhe avisar chegou dizendo que um soldado de sua confiança havia pedido para avisar que a cabana iria ser invadida e que nós iríamos entender. A rainha andou em direção a Zulu, segurou as mãos dele e falou com lágrimas descendo pelo seu lindo rosto. Eles irão matar minha mãe, Zulu. Eu vi o que eles são capazes de fazer lá, no episódio de Josué. Você se lembra do que eles fizeram à família daquele menininho? Meu Deus, o que eu posso fazer?
Zulu procurou entender tudo o que escutava e aproximou-se de sua senhora, tentando acalmá-la. Tenha calma, minha senhora. Eu estou confuso com tudo isso. Será que podemos acreditar nisso? Ela olhou para o amigo por alguns minutos e falou decidida. Prúcio está bem próximo da cabana, Zulu. Vamos até lá. Encontramos Prúcio e revelo tudo, suplicando que ele ajude a minha mãe. Ele não irá recusar. Zulu olhou assustado e rebateu rapidamente. Não, minha senhora. O rei não iria gostar nem um pouco de encontrar com a senhora por lá. Temos que pensar em outra coisa. A rainha levantou-se, andou de um lado para o outro e falou nervosa. Não temos outra solução. Mesmo que seja mentira, temos que confirmar isso. Não, minha rainha, essa não é uma solução sensata. Eu conheço meu senhor. Ele ficaria furioso. Então, o que você sugere? Meu Deus, seja rápido, pediu a rainha nervosa. Zulu pensou um pouco e falou. Eu irei sozinho e falarei com o rei. Ela olhou para o eunuco e amigo, aproximou-se dele e abraçou emocionada. Vá, meu amigo. Eu tenho muito medo do que pode acontecer com a minha mãe. E tenha muito cuidado, por favor. Ele apenas fez-lhe um sinal positivo, emocionado com o carinho da rainha. Já de volta em marcha ao castelo, Prúcio foi surpreendido por um dos seus soldados, que chegou espantado, avisando ao imperador. Meu senhor, um dos nossos acabou de me avisar que o rei Agamenon está em uma cabana bem próxima daqui. Escutando aquele nome, o rei sentiu o sangue correr mais fortemente pelas suas veias e sem pensar muito ordenou aos soldados. Vamos atrás dessa infeliz. Hoje ele não me escapa. Vocês devem ir pelo lado claro da floresta e nós iremos por este lado. Não podemos dar chance de fuga para aquele traidor maldito. Não deixem sequer um vivo, para contar a história. Atendendo às ordens do rei, imediatamente os soldados se dirigiram para outro lado da floresta e Prúcio, com os demais, deu meia volta e seguiram em direção à cabana. No castelo, Zulu despediu-se da rainha e seguiu viagem à procura do imperador, em passo acelerado. Na cabana, Agamenon mais 3 asseclas esperavam pelo imperador. Senhor, o sol já está alto no céu, avisou um deles. O imbecil do Prúcio deve estar a caminho e chegará em breve. Ele deve estar ansioso para me matar, comentou o rei sorrindo, debochado. Só que quem morrerá hoje aqui será ele. Será a morte mais dolorosa que um homem pode ter. Será a morte do coração. Só invadirão aqui quando eu fugir. Prúcio tem que escutar o que digo e tenho que falar com ele antes, disse Agamenon para si, pensativo. Prúcio corria em seu cavalo com o coração cheio de ódio. Via a imagem de Agamenon e sua raiva aumentava em seu peito. A vontade de matar seu rival era tamanha que ele não se importou com o horário. Era quase noite, o que poderia favorecer o seu oponente. Seu cavalo respondia ao seu apelo de velocidade e corria acelerado até que avistaram a cabana ao longe. Ele diminuiu a marcha e logo depois parou. Levantou a mão, ordenando aos soldados que fizessem o mesmo. Aproximou-se de um deles e com um gesto pediu que fizessem a volta em torno da cabana, de longe, pois misteriosamente não via ninguém fazendo a guarda. O soldado obedeceu rapidamente e voltou em seguida. Senhor, eu vi apenas 2 soldados escondidos na entrada da cabana. O imperador escutou o homem e se calou. Isso é muito estranho, pensou desconfiado. Isso pode ser uma armadilha. Vamos ficar atentos, avisou o imperador, respirando fundo. Eu e mais 2 soldados iremos nos aproximar pela mata, sem sermos notados. Vocês, fiquem de guarda. Ao meu sinal invadam e matem todos. Senhor, deixe que eu vá. Pode ser muito perigoso. Fique aqui e espere o meu sinal, retrucou um dos soldados.
O rei olhou e teve que concordar que parecia o mais sensato. Todavia, sua raiva e a vontade de matar o seu inimigo era tanta que ele não hesitou. Não. Esse infeliz é meu. Agora, fiquem em seus postos e aguardem ao meu sinal. O imperador desceu de seu cavalo e foi seguido por 2 soldados. Eles entraram na mata em direção à cabana. Ao aproximarem-se, pararam e Prúcio ordenou aos soldados que matassem os 2 soldados de guarda, seguindo ele para um outro lado da cabana. Pôde constatar que havia luminosidade. Aproximou-se mais um pouco e escutou seu rival rindo e falando alto. Pobre imperador! Acha que é o máximo. Deu uma gargalhada estridente e continuou seu discurso preparado, já sabendo pelos seus asseclas da presença de Prúcio no local. Como ele reagiria se soubesse que sua amada rainha o traiu comigo e que essa cabana é um dos nossos esconderijos? Acho que ele não suportaria, falava em voz alta o rei Agamenon, como se estivesse sendo orientado por alguma inteligência invisível. Tenho o cheiro dela em minhas mãos. Da última vez que nos encontramos ela esqueceu a sua túnica aqui. Breve chegará o dia em que ela me dirá o momento certo para que possamos invadir o castelo e matar o seu rei e senhor, disse Agamenon, soltando uma gargalhada estridente junto com os soldados. Do lado de fora da cabana, Prúcio escutou aquilo tudo atônito. Sentiu uma onda de frio de baixo para cima tomar conta de seu corpo. Não conseguia pensar com clareza. Não é possível que a Sofia tenha feito algo assim comigo, balançava a cabeça sem querer acreditar no que acabara de escutar. Sem conseguir segurar o ímpeto, andou até a porta da cabana e com o pé adentrou o local arrombando a porta. Olhou para Agamenon que, com a respiração ofegante, teatralmente fingiu surpresa. Prúcio, o que faz aqui? Vim matá-lo, infeliz, respondeu Prúcio, berrando de ódio. Percebendo o estado de ira do seu oponente, Agamenon empunhou sua espada e falou sarcástico. Há muito tempo eu esperava por esse confronto, mas não queria que fosse hoje. Eu vou acabar com sua raça agora. Vou cortar você em pedacinhos, seu traidor maldito. Fingindo, Agamenon continuou. Então, já que prefere assim, quero que saiba que eu aguardava sua rainha aqui, todavia, agora entendi, porque ela não apareceu. Prúcio empunhou a espada laçando todo o ódio que ia à alma falou. Não fale de minha senhora, seu maldito. Agamenon sentiu que essa seria a hora ideal e deu golpe de misericórdia. Então, entregue isso à sua senhora, pois ela esqueceu aqui da última vez que veio me encontrar. E com um sorriso de satisfação jogou a túnica para Prúcio. Prúcio aparou a túnica com a ponta da espada e puxou-a rapidamente. Agamenon aproveitou o momento e com um golpe apagou o tocheiro que iluminava o ambiente, saindo pela saída que fizera e sumindo no escuro da mata. Logo após, vários soldados do Rei do Norte, aliado de Agamenon, surgiram de dentro da floresta. Os soldados de Prúcio também tomaram rapidamente seus postos e começaram uma sangrenta batalha do lado de fora da cabana. Prúcio chutava tudo e em poucos minutos conseguiu sair da cabana, procurando o inimigo desesperado. Zulu seguia apressado para o seu destino e como conhecia muito bem aquela rota tomou um atalho chegando à cabana mais rapidamente. Estancou o cavalo repentinamente surpreendido com a cena que via. A cabana estava cercada de homens de ambos os lados, matando-se. Pensou em recuar e ir embora, todavia, não podia deixar seu senhor. Dirigiu-se à cabana procurando pelo seu senhor e ao longe pôde vê-lo lutando. Desceu do cavalo e lutando aproximou-se de Prúcio, que se surpreendeu com a sua presença. O que você faz aqui, Zulu? A rainha pediu-me para vir falar com o senhor. Prúcio não fez mais perguntas, centralizou todas as suas forças na batalha e depois de algum tempo todos os soldados de Agamenon e do Rei do Norte estavam mortos. O exército de Prúcio era muito superior, sem sombra de dúvida. O comandante da guarda, juntamente com os outros soldados, socorriam os feridos.
Prúcio aproximou-se de Zulu e com a face transtornada com as palavras de Agamenon, que não saíam de sua mente, perguntou sem rodeios ao eunuco. Você reconhece essa túnica, Zulu? Zulu segurou a bela túnica nas mãos e com a ajuda da lua que iluminava aquele lugar respondeu com sinceridade. Apesar da pouca luz, reconheço essa túnica. Sim, é uma das preferidas da rainha. Prúcio puxou bruscamente a túnica das mãos do fiel servo, colocou-a na cintura e ordenou visivelmente irritado. Monte seu cavalo e siga-me agora. Cabeças vão rolar e uma delas pode ser a sua. Sem entender o que estava acontecendo, Zulu apenas obedeceu rapidamente. Sentiu que algo muito sério havia acontecido e em silêncio pensou no mestre, pois mesmo depois da morte dele, prosseguia confiando no que ele falava sobre a vida após a morte. Com o coração temeroso, ele pedia mentalmente que o mestre protegesse a sua senhora, pois seu coração pressentia muita tristeza. Prúcio montou em seu cavalo, sendo seguido por Zulu e alguns homens, e em disparada voltaram para o castelo. Capítulo 33. O destino de Sofia. Sofia aguardava em seus aposentos, andando de um lado para o outro sem conseguir dormir. Estava com o coração temeroso. A porta do seu quarto abriu-se bruscamente e sem pedir licença Prúcio entrou. Quando viu, e sem desconfiar de nada, Sofia correu até ele e atirou-se em seus braços, feliz. Que bom vê-lo, meu amor. Por favor, não fique bravo comigo. Eu não contei antes, porque tive medo. Ela pensava que o marido havia descoberto o segredo sobre sua mãe. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de Sofia, e desvencilhou-se de seus braços. Fechou a porta dos aposentos como o pé, ficando a sós com ela, e olhando-a com a face transtornada perguntou ríspido. Então é verdade? Você me traiu? Com lágrimas nos olhos, ela respondeu inocentemente. Jamais tive intenção de traí-lo, meu senhor. Todavia, sabia que o senhor não iria permitir que eu fosse lá, se soubesse de tudo. Ele passou a mão no cabelo sem acreditar no que estava escutando e gritou furioso. E você acreditava que eu iria deixar você me trair com o meu maior inimigo? Por acaso você é louca ou é apenas esperta demais? Sofia se afastou de Prúcio assustada, sem entender o que ele estava falando, e perguntou nervosa. Do que o senhor está falando? Eu não traí o senhor com quem quer que seja. Ele sorriu irônico. Retirou a túnica da cintura e jogou-a bruscamente em seu rosto. Aproximou-se dela e perguntou. Então, senhora, me diga o que a sua túnica preferida estava fazendo com o traidor do Agamenon na cabana? Sim, porque ele disse para mim que estava aguardando a senhora, minha rainha. Sofia segurou a túnica, olhou e rapidamente entendeu o que aconteceu. Tudo passou rápido como um filme em sua cabeça. Fora vítima de um plano macabro. Agora entendeu o chamado para ir à cabana. Respirou fundo, não tinha motivos de baixar sua cabeça, pois jamais havia feito qualquer coisa para prejudicar o homem que ela amava. Olhou para Prúcio e altiva respondeu sem titubear. Eu ainda não sei ao certo o que está acontecendo aqui, Prúcio, mas jamais seria capaz de traí-lo. Eu não sei como essa túnica foi parar nas mãos daquele homem infame. Só posso lhe garantir que eu não tenho nada a ver com isso. Jamais irei traí-lo.